Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Dominum et Vivificantem, aquele que é Senhor e dá a vida. É um documento do Papa São João Paulo II, é sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós estamos aqui no segundo capítulo, que tem como título O Espírito que convence o mundo quanto ao pecado. E hoje nós vamos entrar em um outro subtítulo, é o quinto subtítulo deste capítulo segundo, né? O quinto subtítulo que diz o seguinte: o sangue que purifica a consciência. O sangue que purifica a consciência. É a partir do parágrafo 42 desse documento. Dissemos que, no ponto culminante do mistério pascal, o Espírito Santo é definitivamente revelado e tornado presente de uma maneira nova. Cristo ressuscitado diz aos apóstolos: recebei o Espírito Santo. Deste modo, é revelado o Espírito Santo, porque as palavras de Cristo constituem a confirmação das promessas e dos anúncios do discurso do cenáculo. E, por isso mesmo, o Paráclito é tornado presente de uma maneira nova. Ele, na realidade, atuava já desde o início no mistério da criação e ao longo de toda a história da antiga aliança de Deus com o homem. A sua ação foi plenamente confirmada pela missão do Filho do Homem. Filho do Homem é um título, dado a Jesus. Como Messias, que veio pelo poder do Espírito Santo. No ápice da missão messiânica de Jesus, o Espírito Santo torna-se presente no mistério pascal em toda a sua subjetividade divina, como aquele que deve continuar agora a obra salvífica radicada no sacrifício da cruz. Esta obra, sem dúvida, foi confiada por Jesus a homens. Quem são esses homens? Aos apóstolos e à igreja. No entanto, nestes homens e por meio deles, o Espírito Santo permanece o transcendente sujeito protagonista da realização desta obra, no espírito do homem e na história do mundo. Ele, o Paráclito invisível e simultaneamente onipresente. O Espírito que sopra onde quer. Bem, então o que o Papa quer dizer com estas palavras aqui para nós, não é? Que no ponto culminante, no ápice da paixão, morte e ressurreição de Cristo, quer dizer, no tríduo pascal, né? Qual que é o momento mais importante do tríduo pascal? A ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã, vai dizer São Paulo. Se Cristo não ressuscitou, não precisamos crer em mais nada, cada um volta para sua casa, não precisa mais ir na igreja, não precisa mais rezar, não precisa mais buscar Deus, não precisa mais se confessar, comungar o corpo de Cristo. Se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. É um oco, é um buraco sem fundo, não é? Mas o ápice do tríduo pascal, da festa pascal, do mistério pascal, o ápice, quer dizer, o ponto culminante, qual que é? Ressurreição de Cristo. Esse é o ponto principal. Claro, os outros, por exemplo, a paixão e morte de Cristo, são coisas fortíssimas, são coisas, meu Deus, que o próprio Deus se entrega totalmente, dá a sua vida. É algo assim que ninguém consegue superar essa entrega, essa oblação de Cristo. Isso ninguém consegue fazer, nem igual e nem superar. Isso é um ponto maravilhoso, específico, que ninguém vai dizer nada contra isso. Ok. Então, é um ponto forte, claro, a morte de Cristo é um ponto fortíssimo. É ali que ele vence a morte, é ali que ele destrói o pecado original.
E é ali que ele vence Satanás. Satanás, pela morte de Cristo, já está julgado e condenado. Só não foi preso ainda porque Jesus deixou ele agir até Jesus voltar sua segunda vez e definitiva vez. Mas então ele deixa o demônio agindo aí, atormentando a gente, para que nós possamos buscar forças na igreja, nos sacramentos, na oração, na busca pela santidade, na renúncia ao pecado. Que nós buscarmos essas forças para poder não ficar frágeis aí a Satanás. Então Jesus deixa Satanás agir por causa disso, para nos fazer crescer na fé. Ele não deixou Satanás agir para nos destruir, não, de forma alguma. Jesus não, ele morreu pela nossa salvação. Então não tem sentido agora deixar o demônio aí para nos perder. Não tem como. Então aí está. Agora, o que o Papa está falando aqui, então, que o ponto culminante, o ápice da paixão, morte de Cristo é a ressurreição dele. Se ele não ressuscitasse, nada teria sentido para nós e tudo que ele fez, todas as suas dores que ele suportou, também não valeria de nada se ele não ressuscitasse. Então, por isso que a ressurreição é o ponto principal. Por isso que, claro, ali os judeus pagaram pessoas, deram dinheiro para pessoas dizendo que o corpo dele foi roubado. Não ressuscitou coisa nenhuma, não reviveu coisa nenhuma, foi roubado o corpo dele, né? Então, os discípulos de Cristo roubaram o corpo de Cristo e disseram que ele está ressuscitado, né? Então, aconteceu isso, né? De fato, aconteceu isso mesmo. Eles foram pagos, né? Para dizer essa mentira. Mas então, por quê? Porque a ressurreição é o ponto principal. Agora, o que mais o Papa está dizendo aqui para nós? É que no ápice da missão messiânica de Jesus, então o Espírito Santo torna-se presente no mistério pascal em toda a sua subjetividade divina. Bem, o que é uma coisa subjetiva? É uma coisa que não é concreta, uma coisa que não é, que nós não podemos pegar, que nós não podemos ver, que nós não podemos olhar, enxergar, sentir alguma coisa, um cheiro, alguma coisa. Então, essa é uma coisa subjetiva. O Espírito Santo, ele é subjetivo enquanto pessoa divina, porque nós não podemos vê-lo. Então isso é subjetividade divina. Eu não posso ver o Espírito Santo. No caso do amor, eu não consigo ver o amor, mas eu amo as pessoas. Eu não consigo ver o ódio, mas se eu deixar o ódio se instalar no meu coração, ele vai acontecer. E através do ódio eu posso praticar coisas muito terríveis, desagradáveis. O perdão, você não vê o perdão andando por aí. O perdão tem cabeça, tem perna? Não, você não vê o perdão andando, ele é subjetivo. Quando você perdeu alguém, um ente da sua família, você chora, você está chorando, é subjetividade. O choro, né, a separação, é um sentimento. Então, todo sentimento é subjetivo, só para dar exemplos, estou dando apenas exemplos, né? Então, agora o Espírito Santo, ele é subjetivo pela parte divina, mas claro que ele é real. Claro que ele existe, ele é uma pessoa. Só que nós não podemos vê-lo, não podemos pegar nele, não podemos, ele não é concreto para que eu possa pegar. Ele não é nada concreto, né? Não é uma madeira, não é um plástico, não é um ferro, não é um pano. Não é. Então, dentro dessa subjetividade divina, o Espírito Santo torna-se presente, claro, como aquele que deve continuar agora a obra salvífica, que veio da onde? Do sacrifício da cruz. Então, ele que tem que continuar. Então, o Espírito Santo é agora o que está operando em todos os sentidos dentro da igreja, na sua vida e na minha vida.
Nós dissemos assim, ou dizemos, olha, mas é Jesus que fez isso, Jesus que fez aquilo. Sim, tudo bem, uma cura, uma libertação que você pede para Jesus, ele atende você? Claro que ele atende. Claro que ele atende. Mas é tudo por obra do Espírito. É o Espírito Santo que traz a cura, que traz a libertação, porque Jesus está no céu, sentado à direita do Pai. Como homem, como pessoa, como Deus, ele está lá. Agora, o Espírito que é dele, ele enviou para nós. Então ele está presente no Espírito dele? Sim, está presente no Espírito dele, também como o Pai está presente nesse Espírito Santo, que é o Espírito do Filho. Então, o Pai e o Filho estão presentes aqui conosco, estão pelo Espírito. Não com as suas pessoas, né? Não é pessoa de Cristo que você está vendo aí. Porque se Cristo voltar, você vai ver, ele é ser humano. Ele é ser humano, você vai vê-lo. O Pai que a gente não consegue ver, o Espírito também não. Mas veja, mas ele está presente no Espírito. Então, tudo que Jesus faz é pelo Espírito dele. Devemos entender bem isso. Tudo que acontece dentro da igreja é tudo obra do Espírito Santo, que recebeu de Cristo permissão para fazer tudo o que ele tem que fazer. Ok? Então, nesse sentido aí, né? Esse Espírito Santo, então, claro, ele age nos apóstolos, age na igreja, age nos homens, né? Então, claro, ele permanece, né? O protagonista, né? Ele é o protagonista. Quer dizer, o que é o protagonista? É o ator principal. Então, num filme, num teatro, tem o protagonista. É o ator principal. Então, quem que é o ator principal que opera a graça de Deus aqui para nós na Terra hoje? É o Espírito Santo. Ele que usa dos homens, os homens aí que digo o gênero humano, né? Os homens que estão à frente da igreja, né? O Papa, os bispos, os sacerdotes, né? Os consagrados, os leigos. Então é ele que opera através destas pessoas. Então essas pessoas são instrumentos do Espírito Santo. Você e eu, nós somos instrumentos que ele usa, né? Então ele está, claro, onipresente, né? Ele sopra onde quer. Nada pode detê-lo, nada pode limitá-lo. Ele é transcendente, ele transcende as coisas. Ok? Pois bem, o que é transcender então? Transcender, nós podemos entender que é sair de si mesmo, mostrar quem ele é, todo o seu poder, onipotência. Claro que nós não vemos a onipotência do Espírito Santo, não. O que Jesus fez na transfiguração, lá que ele levou Pedro, João e Tiago, ele levou os três lá na montanha e lá ele se transfigurou. Bem, o que Jesus fez? Ele deixou aqueles três apóstolos verem o que está por dentro de Jesus, que está por dentro dele. Então, o que é divino transcendeu, quer dizer, saiu de si mesmo e apareceu, né? Como se fosse uma epifania. Então, eles viram a glória do Senhor, quer dizer, viram a divindade, um pouquinho da divindade de Jesus. O que é a transcendência do Espírito? Transcendência do Espírito é que ele sai de si mesmo e opera em cada um de nós. Então nós somos movidos pelo Espírito Santo, porque ele está soprando em nós. Então isso é transcendência. As palavras pronunciadas por Cristo ressuscitado no primeiro dia depois do sábado dão particular relevo à presença do Paráclito Consolador. Bom, quais foram essas palavras pronunciada por Jesus Cristo ressuscitado no primeiro dia depois do sábado? Qual o primeiro dia depois do sábado? É o domingo. Seria o 8º dia, porque sábado é 7º, né? 7º dia, Deus descansou lá no Antigo Testamento, né? Então, o que é o sábado? O que é o domingo? É o 8º dia da semana. Ou seja, o primeiro dia da outra semana. Então, Jesus ressuscita no 8º dia, ou seja, no primeiro dia da outra semana. Aí Jesus ressuscita. Então, o que importa agora para nós não é mais o sábado, quando Deus descansou.
Mas agora o que importa para nós é o primeiro dia da semana onde Deus ressuscitou. Diferente. Completamente diferente. Então aqueles que estão, nós temos aí denominações cristãs, que acreditam em Jesus Cristo, tudo bem, só que para eles o dia mais importante da semana é o sábado. Então, inclusive, essas pessoas não trabalham de sábado, porque elas deixam o sábado como o maior dia da semana. Bem, isso era no Antigo Testamento, com certeza. Agora, depois que Jesus ressuscitou, no 8º dia, então o dia mais importante para o cristão é o domingo. É o primeiro dia da semana, é a primeira feira. Porque após o domingo vem a segunda-feira. Então a primeira feira é o domingo, que é o dia da ressurreição do Senhor. E que palavras ele falou nesse primeiro dia, já ressuscitado, como o Papa está salientando aqui? Recebei o Espírito Santo. Bom, já vamos ver aqui, né? Então vamos continuar aqui. As palavras pronunciadas por Cristo ressuscitado no primeiro dia após o sábado dão particular relevo à presença do Paráclito Consolador, então presença, como aquele que convence o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. Só com esta referência se explicam efetivamente as palavras que Jesus punha em relação direta com o dom do Espírito Santo aos apóstolos. O que é dom? É um presente. Então Jesus vai dar o Espírito Santo. Ele não cobra nada para dar o Espírito Santo. Ele dá. Por isso que é dom, é presente. Então, em relação direta com o dom do Espírito Santo aos apóstolos, ele diz, no domingo, né? Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Jesus assim confere aos apóstolos o poder de perdoar os pecados para que eles o transmitam aos seus sucessores na igreja. Todavia, este poder concedido aos homens pressupõe e inclui a ação salvífica do Espírito Santo, tornando-se luz dos corações, isto é, luz das consciências. O Espírito Santo convence quanto ao pecado, ou seja, leva o homem a conhecer o seu mal e, ao mesmo tempo, orienta-o para o bem. Graças à multiplicidade dos seus dons, pelo que ele é invocado como septiforme, quer dizer, 7 dons, o poder salvífico de Deus pode atingir toda espécie de pecados do homem, toda espécie. Na realidade, como diz São Boaventura, todos os males são destruídos ao mesmo tempo que são proporcionados todos os bens. É uma troca, né? Quando o Espírito Santo destrói todos os males dentro de você, ele está ao mesmo tempo te capacitando de todos os bens, te presenteando com todos os bens. Muito bem, vamos parar um pouquinho aqui. Bem, quando que o Espírito Santo traz para nós essa economia salvífica, né? Quando que ele apresenta para nós que nós estamos buscando a salvação? Primeiramente, ele tem que nos convencer quanto ao pecado. Então, primeira coisa para você ser salvo e eu ser salvo, depois do batismo, claro, evidentemente, né? É nós termos consciência do que estamos fazendo ou do que não estamos fazendo. Do que devemos procurar e do que devemos renunciar. Então, primeiro ato. Olha, isso é muito, 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 muito importante. Primeiro ato que o Espírito Santo tem que fazer na minha vida e na sua vida é nos convencer que eu sou pecador e que você é pecador ou pecadora. É a primeira coisa. Sem isso daí, meu querido irmão, minha querida irmã, não há como nós nos convertermos. Não há como a economia salvífica entrar na nossa vida. Não há como. Embora eu já tenha sido batizado.
Veja, pelo batismo me torno filho de Deus, me torno templo do Espírito Santo, me torno rei, profeta e sacerdote. Sou herdeiro de todas as riquezas do céu. Então, pelo batismo, os dons que eu recebo são infinitos. Não tem como medir, não tem como explicar isso. Tudo bem. Só essas coisas só terão sentido na minha vida e elas poderão resultar em todo o benefício que elas têm de verdade na minha vida se eu for convencido que eu sou pecador. Se você for convencido que você tem pecado. Porque na nossa cabeça, sabe, gente, o que acontece? Eu olho pro espelho assim e falo, Luiz Carlos, você é tão bonzinho, né? Você não tem pecado, você não fala mal dos outros, você não rouba ninguém, você não mata ninguém, você não tem ódio, não tem inveja, então você não tem pecado. Então, se eu olhar para o Luiz Carlos no espelho, eu vou chegar a essa conclusão, que eu não tenho pecado, que sou o homem mais perfeito da terra. O melhor marido que existe, o melhor pai que existe, o melhor servo que a igreja vai encontrar. Porque nós somos humanos. Agora, se o Espírito Santo iluminar minha mente, como o Papa está falando aqui, quando o Espírito Santo torna-se luz dos corações, isto é, luz das consciências, porque o meu coração, você sabe, né? O coração meu é músculo, né? Uma bomba. Ok, mas quando você vê coração na Bíblia, está falando de consciência, de caráter, de espírito humano. Isso que é coração na Bíblia. Então, se esse Espírito Santo não me iluminar a minha consciência, a luz do Espírito Santo iluminar as minhas trevas, eu não vou ver as minhas trevas nunca, porque eu acho que sou perfeito. Então aí está, uma vez eu fui convidado, eu e minha esposa, pela amiga dela, né, amiga que ela estudou com ela. Ela falou, eu tô casada agora, falou pra minha esposa, né, Edna, então vamos em casa lá marcar um churrasquinho, vocês vão lá em casa? Vamos sim. Deu certo, eu com ela fomos, só nós dois que fomos, não foi mais ninguém. E chegamos lá, entramos na casa, tal, muito bem, e o marido dela já estava lá na churrasqueira lá assando uma carninha. E daí eu cheguei, ele olhou para mim, Luiz Carlos, tudo bem? Tudo bem. Primeira coisa que ele olhou para mim, gente, uma coisa assim incrível, incrível. Ele falou assim, Luiz Carlos, sabe que eu sou um bom homem? Eu não tenho defeito nenhum. Eu pago meus funcionários, eu não faço mal para ninguém. Que pecado que eu tenho, Luiz Carlos? Assim, ele nem puxou outro assunto, nem perguntou dos meus filhos, minha família, nada. Ele foi direto nesse ponto. Eu até sentei de susto que eu levei, né? Falei, Jesus, o que é isso? O que está acontecendo aqui, Senhor? Então até eu pensar um pouquinho o que eu ia falar, demorou um pouquinho, sabe? Pedi para o Espírito Santo ali força, sabedoria para responder para ele, porque fui pego de surpresa, assim. Mas aí que está. Então, não tenho pecado. Ele disse para mim, não tenho pecado. Que pecado eu tenho? Ele falou, aliás, que pecado eu tenho que eu teria que me confessar? Não tenho pecado nenhum. Então, veja, a pessoa sem a luz do Espírito Santo, ela nunca será convencida de que ela é pecadora. Então, primeiro ponto, para que você seja salvo, para que eu seja salvo. Tudo bem, somos batizados, ok. Agora, para que esse batismo tenha efeito na minha vida, um efeito maravilhoso que ele tem, primeiro ponto é eu me convencer, ser convencido de que eu sou pecador. Daí eu posso olhar no espelho e dizer, Luiz Carlos, você é um grande pecador. Grande pecador. Você não é nada. Nada. É apenas um pecador a mais neste mundo. Então aí sim, eu ver a minha pequenez, a minha miséria, o meu nada que eu sou, quando eu chegar nesse entendimento, pode crer, meu irmão, minha irmã, você está sendo iluminado, iluminada pelo Espírito Santo. E é Ele que está convencendo você a respeito disso.
Então, aí vai começar uma troca, como aqui o São Boaventura disse. Todos os males começarão a ser destruídos, ao mesmo tempo em que serão me proporcionados todos os bens. Olha que bênção, que maravilha. Querido irmão, querida irmã, vamos pedir a Nossa Senhora. Ela, né, a cheia do Espírito Santo, né, toda santa. Tem um título maravilhoso de Nossa Senhora, né, na teologia católica, um título grego, Panagia. Panagia, toda santa, toda santa. Então vamos pedir a ela que reze por nós, para que nós, a exemplo dela, também possamos renunciar a todo pecado e buscar a santidade a qualquer custo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. E Cantate FM, 15 anos de evangelização. E estamos só começando. Até mais.